pessoal, hoje eu quero falar com você sobre procrastinação. Aquela palavra esquisita, ao mesmo tempo sombria, que fica atormentando a nossa vida, o avanço da nossa vida, vamos falar assim. É possível vencer uma procrastinação? É possível seguir em frente? É possível separar esse critério diagnóstico de um TDAH? Ou até mesmo de um transtorno de ansiedade? Bom, sim, é possível. É possível, inclusive, a gente se reorganizar para vencer a procrastinação sem mesmo tomar nenhuma medicação. Isso é fato. Para isso, a gente precisa, literalmente, exercer o que a polícia da Inglaterra já faz com maestria. Ou seja, o famoso caderno de notas. Salva mais vida do que a própria pistola que eles usam no Coldre. E não sou eu que estou falando, é a própria Scotland Yard. Vamos começar por uma coisa bem simples, porque hoje em dia nós estamos vivendo, assim, períodos meio dúbios da psiquiatria. Eu falo isso porque hoje nós estamos com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um diagnóstico que é até muito difícil de ser fechado, precisa de uma análise mais minuciosa. Entretanto, vamos falar assim, paralelo a ele, nós temos o déficit de atenção propriamente dito, ou déficit de foco, que é basicamente um diagnóstico separado. Para se ter o TDAH, nós temos que ter a hiperatividade, não só o transtorno de déficit de atenção, mas a hiperatividade associada. E é um diagnóstico que está sendo fechado erroneamente em todos os lados, inclusive na internet. As pessoas estão se autodiagnosticando por vídeos da internet, que eu acho isso uma coisa completamente ilógica. A pessoa que se diagnostica como TDAH vendo um vídeo da própria internet, automaticamente ela já não tem o déficit de atenção. Ela prestou bastante atenção no que ela foi vista e classificou assim mesmo. Ah, mas você está falando besteira. Não estou falando besteira. É o transtorno de déficit de atenção com prejuízo. A pessoa entendeu? Ela entendeu cada passo a passo. Bom, ela já tem um critério diagnóstico já descartável, ou então até mesmo já excluído de déficit de atenção. Convenhamos, certo? Mas vamos ao que interessa, que é o intuito desse vídeo. Como, por exemplo, me organizar para não procrastinar. Primeiramente, a gente tem que entender que procrastinação é aquilo e não avanço dos seus objetivos. Você não consegue avançar nos seus objetivos e fica parado naquela linha do tempo onde você basicamente entra com conflito com a palavra chamada desânimo, ou até mesmo, a falta de vontade de fazer aquilo que de início, de priori, estava lhe dando uma certa energia. E você perde essa energia. Por que eu falei do caderninho de notas da Scotland Yard? Eu vou entrar rapidinho nesse contexto, porque é o seguinte: todo policial britânico, eles têm um caderninho de notas, e é utilizado até hoje, inclusive. Eles utilizam esse caderninho de notas para descrever tudo o que ele está vendo numa cena. Isso vai fazer com que ele, quando chegar, ou repassar o caso, ou até mesmo fizer um feedback, ele vai ter detalhes muito bem aplicados, justamente por causa das anotações que ele tem. Nós temos que fazer isso, aplicar esse caderninho de notas da Scotland Yard em tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Por exemplo, você tem um interesse ou uma vontade, de desenvolver alguma coisa. Uma coisa simples, vamos supor um pequeno negócio. Top! Bom, então primeiramente você anota que você tem vontade de desenvolver aquele negócio. Segundo, você vai pesquisar sobre esse negócio, certo? Você vai anotar tudo que você pesquisou, passo a passo. Se for necessário, até mesmo descrever imagens, como imagens, até mesmo dar algum sentido figurado para alguma coisa que você entendeu. O terceiro passo é basicamente arquitetar. E para isso, todas as emoções suas têm que ser colocadas no papel, inclusive o que você está sentindo na hora. Eu falo isso com as pessoas porque é um feedback que tem tirado muitas pessoas, não só da procrastinação, mas também da ansiedade, e também ajuda muito num contexto que é o esquecimento. Exatamente. As pessoas estão achando que estão tendo problemas de memória e que isso é uma doença. Na verdade é um estresse.
Esquecer é normal, todo mundo esquece, certo? Raramente aquela pessoa que tem uma memória visual totalmente detalhada. Nós realmente não temos isso à nossa disposição 24 horas. Por isso um caderninho de nota vai fazer você ter um feedback de memória visual. Isso é muito bom, sabe? Você ter memória visual vai te ajudar bastante a prosseguir nos seus objetivos. Sabe por quê? A memória visual lhe ativa a sua dopamina, ativa a sua endorfina, te dá novamente aquele ânimo, aquela vontade de fazer as coisas. E se você tiver esse feedback toda hora retornando, aplicável, você vai ter exatamente o que você precisa para vencer essa famosa procrastinação. Eu estou falando dessa procrastinação que é comum. Não estou falando de uma procrastinação que possa vir de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aí é outros 500, que é um assunto para um outro vídeo, tá? Então lembre-se sempre disso. Essa dica é valiosa e importante. Aquele caderninho de notas da Scotland Yard, aquele caderninho de notas da Polícia Britânica, salva mais do que a própria pistola no coldre. É isso aí, meus amigos e amigas, esse aí é um pequeno papo para que você possa ter uma ajudinha para poder desenvolver uma vida mais, vamos falar assim, com sucesso e sempre andando para frente, tá bom? A gente não pode falar mais que a vida tem que ser igual um foguete, né? Que só vai para cima, o foguete também dá ré. É assim que o Elon Musk quebrou esse ditado popular. Um abraço a todos vocês, um beijo e Deus nos abençoe.